Boa noite, saúdo a você, a igreja, a cada um que está aí do outro lado, com a paz do Senhor, com a graça do Senhor. Espero que você esteja nessa paz que só o Senhor pode dar, que o Senhor esteja com você, que o Senhor esteja na sua casa, a cada família que está aí e tem rogado ao Senhor, tem pedido ao Senhor a sua presença, ou tem pedido ao Senhor que Ele esteja olhando para uma causa específica. Tenha certeza que Ele está olhando sim. E eu vou pedir a você desde já, sem muita demora, para abrir a sua palavra em Lucas 15, tá? Lucas 15. O fato é que esse capítulo é um capítulo especial. Não sei se você percebeu, já leu esse capítulo, mas ele fala sobre coisas que se perderam. Fala sobre pessoas que se perderam. Ele fala sobre ovelhas que se perderam. Só que ele só não fala sobre os perdidos, ele fala sobre os resgatados. Fala sobre resgate. Mas eu gostaria de falar e meditar com você sobre uma das parábolas que estão no capítulo 15. Ela está no começo, é a parábola da ovelha perdida. Então eu peço que você se ligue, tenha atenção à palavra, peça ao Senhor discernimento, ao Espírito Santo discernimento. Se desligue das coisas da terra, das coisas da casa. É o momento de se ajoelhar aos pés do Senhor, ouvir a palavra dEle, assim como Maria se ajoelhou, enquanto Marta estava correndo para lá e para cá, Maria se ajoelhou aos pés do Senhor e ouviu o que ela precisava ouvir, a palavra diretamente para o seu coração. Então o Espírito Santo te aguarda aí, para que você tenha ouvidos abertos para Ele, olhos abertos para Ele. Ele tem algo especial para te revelar essa noite, amém? Parábola da ovelha perdida, capítulo 15 de Lucas, diz assim: então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe sobre os ombros, cheio de júbilo. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Essa é uma palavra maravilhosa e é uma parábola cheia de conteúdo, uma parábola que revela o coração de Deus. E não somente essa parábola, é o capítulo inteiro, que fala sobre 3 parábolas. E Jesus, interessante é que quem está perto de Jesus começa a ouvir segredos do céu, sabedoria que vem do céu. E Jesus começa a espalhar, começa a entregar revelações, segredos, e capítulo 15 de Lucas é uma dessas revelações especiais, que ele fala sobre 3 pessoas e coisas ou tipos diferentes que se perderam, mas mais do que isso, sobre resgate e sobre um coração que busca, um coração que cuida. E eu queria falar com você sobre esse tipo de coração que o Senhor espera em mim e espera em você. Essas 3 parábolas, só dando uma visão geral aqui do capítulo, são parábola da ovelha perdida, parábola da dracma perdida e parábola do filho pródigo. A do filho pródigo muitos conhecem. O pai tem 2 filhos e um sai da casa do pai, um sai daquele teto, daquela proteção. Um se acha autossuficiente, acha que está na hora
de antecipadamente pegar a herança e sair e fazer o que quiser. E o pai, mesmo com o coração pequeno, deixa o filho sair. 2 filhos. Deixa que esse filho vai, mas volta. E diferente do que se pensa, ou diferente do que algumas novelas ou filmes colocam, o filho chegou e foi recebido de coração aberto pelo pai. Ele foi recebido pelo pai com grande alegria. E esse é uma chave, um segredo do reino de Deus. Segunda, tem a parábola da dracma perdida. São 10 dracmas que a mulher tinha e ela perde uma. E ela sai procurando essa única dracma, né? E o que é dracma? É uma unidade monetária que equivale a um dia de trabalho, uma diária de um trabalhador. Então, quanto seria a diária de um trabalhador braçal? Um pedreiro. Entre 100, né, depende do estado aqui no Brasil, né? Onde existem estados que são mais valorizados, né? A mão de obra é mais valorizada, alguns produtos também, depende do estado, mas entre 100, 150 reais, talvez. O fato é que ela perdeu mais ou menos esse valor em dinheiro. E aí ela buscou, ela tinha 10 vezes mais, perdeu uma moeda, né? Uma dracma que tinha esse valor. E ela procurou, depois achou e se alegrou de ter achado. E diz aqui a palavra que com júbilo, né? Ela se alegrou e reúne as amigas e vizinhas dizendo: olha, achei, eu tinha perdido. Quem nunca perdeu dinheiro, né? Ficou aperreado. Pois bem, ela perdeu. E aí nesse caso foi uma coisa, né? A outra parábola foi uma pessoa, de 2 filhos ele tinha um filho. Aqui foi uma coisa, dinheiro, né? E a primeira parábola que foi a que a gente leu foi a parábola da ovelha perdida. E aí não foram 2, nem assim no total não são 2 que o pastor tinha, nem são 10, são 100 ovelhas. E ele perde uma. 100 ovelhas, ele perde uma. E aí a parábola diz que o pastor das ovelhas, aquele que está cuidando das ovelhas, ele deixa as 99 e vai pegar essa única ovelha que se perdeu. Então é sobre isso que eu gostaria de meditar com a igreja. Na realidade, eu queria tirar alguns ensinamentos dessa parábola e, na realidade, que estão na Bíblia. E se você for perceber, casam com essa parábola. Mas antes de falar sobre a questão da ovelha, eu gostaria de falar com você sobre essa questão de números, porque não sei se você já se perguntou, mas por que ele deixa 99 e vai buscar um? O pastor Timóteo estava falando na pregação, eu não lembro se foi o pastor Walter ou o pastor Timóteo na pregação, ou se foi a Lana, que está havendo um rodízio, né? Mas assim, aqui a matemática do céu é diferente, as contas não batem, né? Ou todos já falaram. O fato é que a matemática do céu é muito diferente da matemática que a gente conhece. Muitas vezes 1 mais 1 não é 2. E no caso dessa matemática específica aqui, 99 não é maior do que 1. 99 é igual a 1. Pode ser. Ou até 1 pode ser mais do que 99. Porque enfim, ele deixou as 99 e foi atrás de 1. E aí, se você for olhar com olhar humano, ou então com olhar matemático, você não vai entender isso. Aí a gente precisa de inspiração de Deus, a gente precisa que o Espírito Santo possa nos revelar verdades aí. O fato é que tinha um detalhe que eu nunca tinha percebido nessa parábola. E a palavra de Deus é viva, meu irmão. A palavra de Deus é viva. Você lê uma coisa aqui, uma vez, depois lê de novo, já encontra outra verdade. No outro dia você lê novamente, encontra outra verdade. Muitos já leram esse trecho, muitos conhecem esse trecho.
Ou muitos conhecem um determinado versículo, quando você lê de novo em um determinado dia, você recebe uma nova revelação. Não que a palavra de Deus mude, mas é que a palavra de Deus é viva. E ela é viva e ela se aplica àquele sua situação específica. Por isso que é importante que a gente busque a palavra diariamente. É importante que a gente se alimente da palavra, assim como se alimenta do alimento físico para se fortalecer fisicamente. A gente precisa do alimento espiritual, que é a palavra de Deus, para a gente se fortalecer espiritualmente. E esse alimento é vivo, e a palavra é viva. E aí, nesses dias, eu aprendi uma coisa. Eu aprendi que uma das razões porque ele deixou as 99. Você já se perguntou por que ele deixou as 99? Numericamente falando, não faz sentido, né? Hoje a gente vive essa economia muito capitalista, né? Onde muitas vezes você é um número em algum lugar. E a gente tende a pensar em números. Mas não foi assim que aquele homem pensou, não é assim que funciona o reino de Deus. E para falar sobre isso, eu queria contar uma outra história. Queria contar rapidamente a história do rei Davi. Todos aqui também podem conhecer. Mas eu queria destacar duas coisas principais na vida dele. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Era conhecido como homem segundo o coração de Deus. Davi era menino, quando já trabalhava para o seu pai, na sua família, como pastor de ovelhas. Na sua juventude, era pastor de ovelhas. E ele tinha um coração disposto ao Senhor e tinha um coração que cuidava. E o Senhor estava forjando nele também um coração que cuidava. Teve um dia que ele foi escolhido para ser ungido rei de Israel. E aí chega o profeta naquele lugar, chega e verifica cada irmão de Davi e pensa, deve ser esse. E o Senhor fala ao profeta, não é esse. Aí vem o outro irmão, ele disse, deve ser esse é forte e tudo, olhando a aparência. O Senhor disse, não é esse. Até encontrar Davi. Aí ele disse, esse é o que eu escolhi. O Senhor escolhe a Davi. Davi é ungido pelo profeta. O Senhor vê coração, como diz o pastor Walter, como pregou na última palavra, excelente. Recomendo, quem não ouviu, vá lá e veja. Fala sobre vista e visão. E a vista é aquilo que você vê fisicamente, mas a visão é aquilo que você percebe espiritualmente. Então, aquele profeta, ele obteve uma visão de Deus. Ele queria ver com sua vista, e com sua vista ele só via homens, e esses homens, na vista deles, diante da vista deles, eles seriam os reis. Algum deles. Mas ele não percebeu, na sua vista, que Davi era o escolhido por Deus. Até que Deus abriu sua visão e mostrou para ele, esse é o meu escolhido. Porque o Senhor vê o coração. O Senhor não vê como a gente vê. E um dos pedidos que nós precisamos fazer é, Senhor Deus, me faz ver como o Senhor vê. Ver como Jesus vê. Ter os olhos como os olhos do Senhor. Olhos de amor, olhos de cuidado. Então o Senhor sabia e conhecia o coração de Davi, e esse é um coração que cuida. Enquanto os jovens já trabalhavam e já eram soldados, tinham corações, outros corações. Davi tinha um coração que cuidava. Naquele momento, apareceu Golias. E aqueles homens, todos os irmãos, começaram a contar, a ver, e contar o tamanho dele, comparar também, fisicamente, matematicamente, com o tamanho de cada um. E perceberam com a vista que eles não conseguiriam ganhar desse gigante,
batalhar contra o gigante. Mas Davi, com sua visão, Davi, com seu coração, e conhecendo o Senhor, que também tinha um coração que cuidava, e cuidava do seu povo, ele entendia que ele poderia enfrentar aquele gigante, não por ele, não contando o tamanho dele, mas, ou contando com o tamanho dele, contando com a força dele, mas contando com o coração de um Senhor que cuida do seu povo. Amém? Ao cuidar das ovelhas, Davi percebeu, espiritualmente, ele viu, teve uma visão sobre o coração do Senhor, e foi com essa visão que ele escreveu o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sabendo o que era ser pastor, sabendo como um pastor trabalha, sabendo como um pastor conduz suas ovelhas, como um pastor cuida de suas ovelhas, Davi fez essa grande comparação e disse: o Senhor é o meu pastor. E aí ele se colocou no lugar de uma ovelha, sendo pastoreada pelo Senhor. O Senhor é meu pastor e por isso nada me faltará. E aí ele continua: me faz deitar em pastos verdejantes, me leva a águas tranquilas. E ainda diz assim: mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, o Senhor estará comigo. E ele entende que o Senhor tem esse coração que cuida e não o deixa de lado. E nós precisamos aprender isso, que o Senhor tem esse coração que cuida. O nosso Deus, o nosso Senhor tem um coração que cuida. Você pode fixar isso no teu coração: o meu Deus tem um coração que cuida. Então Davi continua a sua jornada, ganha de Golias, depois enfrenta vários desafios e depois chega a ser rei. Ao chegar a ser rei, o seu coração, um coração que cuida, começa a cuidar do povo de Israel. Tem um momento específico na palavra de Deus que Davi entende de contar o povo de Israel, contar o seu povo e fazer um tipo de contagem. E nesse momento o coração que cuida virou o coração que conta. O coração que cuida virou o coração que conta. E aquelas pessoas, me parece que não eram mais pessoas, eram números. E Davi estava preocupado com números. E o Senhor se preocupou com o coração de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E o coração de Deus é um coração que cuida, não é um coração que conta. O coração de Deus não te vê como um número. E aí, o Senhor aplicou uma espécie de uma pisa no rei Davi, de um jeito que ele retornou ao coração que cuida. E foi difícil, porque o Senhor atingiu ao povo. Aí nessa hora o coração que estava contando se preocupou com as pessoas. Aí foi que o Senhor, quando percebeu que o coração de Davi voltou a ser o coração que cuida, ele parou o que ele estava fazendo com o povo e continuou abençoando o povo e ao rei Davi. O coração de rei Davi era um coração que cuidava, mas por um pequeno momento ele virou um coração que contava. Mas depois da lição de Deus, ele voltou a ser um coração que cuidava. Um coração que cuida. É isso que eu preciso, é isso que você precisa, é isso que a sua família precisa, é isso que um pai precisa, que uma mãe precisa, é de um coração que cuida. É isso que um irmão da igreja precisa, nós precisamos cuidar um dos outros. É um coração que cuida. Porque o nosso Senhor tem um coração que cuida. Amém? Você está entendendo até agora? Eu não entendo o tamanho do amor de Deus. No início nós começamos a cantar sobre por que estamos aqui, por que nós estamos vivos, por que nós respiramos. O Senhor não te deu a vida porque você merece.
Ele não te deu a sua vida, nem você vive hoje, nem te deu o que você tem porque você merece. Ele te deu tudo isso. Você nasceu em um mundo preparado para você. Sabe, as coisas mais preciosas do mundo, os alimentos, o caju, a melancia, a uva, isso não é fabricado por homens. Isso já veio pronto no pacote. O pacote da criação de Deus. Então a gente nasce e vê uma árvore que vai crescendo, depois sai um fruto tão bonito, tão lindo, e depois você abre e quando come aquela fruta, saboreia aquilo, você vê que é tão gostoso. E depois o que ela traz para você em termos de benefício, e ela veio preparadinha com a embalagem certa, e ela te diz quando ela está verde, quando está madura. Ela também tem toda uma preparação que nós não conseguimos fazer. O nosso leite que a gente compra, que a gente tem uma embalagem que a gente precisa descartar direito, porque até a embalagem dos nossos produtos, elas poluem. Já a embalagem dos produtos feitos por Deus não poluem. Eles são reutilizados, eles são sustentáveis. O Senhor criou um mundo sustentável. Enfim, Ele criou tudo para você, criou tudo isso para você e te deu o fôlego de vida. Por quê? Conte o número de bênçãos que você tem. Conte o que você é, o seu tamanho, como Davi e os irmãos de Davi tentaram contar a si mesmo o seu tamanho em relação ao tamanho de Golias. E você não vai entender. Porque você tem e tudo isso. Mas se você olhar para o Senhor e perceber que Ele é um Deus de amor, e o amor dEle é inigualável, o amor dEle é incrível, o amor dEle é como aquele mar, né, que a gente canta, né? O Senhor Deus, Ele é profundo, e se você começar a mergulhar nisso, você não vai encontrar a profundidade do amor de Deus. Enfim, tudo aquilo que Ele te dá, Ele não te dá porque você merece, Ele te dá porque Ele é amor. Ele é amor, ponto. O Senhor é amor e te dá. E tudo isso que Ele te dá de graça. Diferente do mundo, que tudo, não tem almoço grátis no mundo, não é isso? Mas no reino de Deus existe graça, a graça verdadeira. Existe o amor e a graça tão bem explicada e compartilhada numa mensagem também da Alana, que trouxe bem pertinho aqui, alguns dias atrás, sobre graça. Sobre graça. Falava sobre um homem que se encontrou com Jesus e dizia que tinha tudo, já fazia tudo. Ele contou cada lei, estabeleceu cada lei, fez um checklist, disse: Senhor Deus, eu fiz tudo. E aí o Senhor Jesus, olhando para ele, um grande auditor, viu, pastor? O cara diante de Jesus, eu fiz tudo. Aí Jesus disse: mas falta uma coisa. Então, quando você se aproxima de Jesus e se acha, né? Jesus sempre encontra uma coisa e sempre haverá alguma coisa para mudar na gente. O fato é que ele chegou para Jesus e Jesus percebia que ele era um jovem que tinha um coração que conta. Ele tinha coisas, e aquelas coisas ainda eram mais importantes do que as pessoas. Ele só: vende as tuas coisas, para de contar e vem para o meu reino, a matemática é diferente. E aí aquele jovem não entendeu. Porque aquele jovem tinha um coração que conta, não tinha um coração que cuida. Talvez ele cuidasse das coisas dele, talvez ele cuidasse das coisas materiais, mas não basta entender e obedecer a letra da lei, você precisa entender o espírito do reino, você precisa entender a realidade do reino de Deus. O Espírito de Deus precisa se comunicar com o teu espírito, com você, e revelar para você segredos que a superfície da palavra não te conta, não te revela. Você precisa mergulhar, se aprofundar. Sabe, só ler todo dia uma palavra ou responder um questionário não basta. A própria palavra diz acerca dela assim, que bem-aventurado o homem
que não anda segundo o conselho dos ímpios, tal. E lá nos próprios, no quarto versículo ele diz: e medita na sua lei de dia e de noite. Medita, não é ler, é meditar. É você receber, meditar sobre aquilo, aplicar na sua vida e tentar encontrar um porquê das coisas, e não só aceitar, mas entender o reino de Deus, a essência da palavra, a essência disso tudo. O fato é que aquele jovem rico, ele não entendia que tinha um coração que conta e precisava de um coração que cuida. E Jesus, didaticamente, né, com um grande impacto, né, ele disse: venda o que você tem, dê aos pobres, dê aos que precisam, porque a matemática de Deus é isso, é justiça em justiça. Ele quer estabelecer justiça. O reino de Deus é justiça. E quando existe alguma injustiça, aí a conta não fecha no reino de Deus. E aquele jovem precisava de um coração que cuidava, e precisava não contar mais as coisas, o que tinha, e precisava de um coração que cuidava de pessoas. E o Jesus tinha isso e fez um chamado para ele, assim como ele fez para cada um de nós. A palavra de Deus nos chama e diz: você precisa negar-se a si mesmo para me aceitar, para me seguir. Aquele que não nega a si mesmo não pode me seguir. Primeiramente você tem que negar a si mesmo. E a palavra também diz que o mundo segue um caminho e o reino de Deus outro. Então você não pode agradar o mundo nem o reino de Deus. Então as contas não fecham. Você precisa entender que o reino de Deus tem a própria matemática dele. E só o Espírito Santo de Deus, que é um grande professor, ele pode ensinar como são as nossas leis da matemática. Todos nós, em algum momento, aprendemos as leis da matemática. Alguns de nós também aprendemos a geometria euclidiana, aquela geometria do triângulo, do círculo. Mas mais à frente, alguém ensinou outra geometria, a geometria dos fractais, que não é euclidiana, e percebeu que a natureza é muito mais parecida com a dos fractais do que a euclidiana. Você não encontra um triângulo bem formadinho lá no mar, numa pedra. Não, você encontra mais coisas parecidas com os fractais. O fato é que isso é ciência humana. Existe uma nova disciplina, uma nova ciência que está no reino de Deus, e o Senhor Jesus explica para nós. E essa contagem, essa matemática, Ele nos explica. E a história das ovelhas, eu queria voltar para você agora sobre essa matemática. 99 não é maior que 1 no reino de Deus. Por quê? Por que 99 não é maior do que 1? Porque você não é 1. Você não é um número. Também você não é um artigo indefinido. Você não é uma ovelha. Você é a ovelha. Você entende isso? Faz sentido para você? Você não é uma ovelha, você é a ovelha. O que eu quero dizer sobre isso? É porque o Senhor te conhece pelo nome. Você já ouviu isso na Bíblia? O Senhor te conhece pelo nome. O Senhor te chama pelo nome. Talvez as pessoas nem imaginassem que Jesus já conhecesse elas. Quando elas chegavam, por exemplo, Zaqueu, quando subiu na árvore para ver e conhecer mais Jesus, nem imaginava que Jesus já o conhecia. E Jesus não disse: ei homem, desce da árvore. Ele disse: ei publicano, desce da árvore. Ei pecador, desce da árvore. Ele disse: desce da árvore, Zaqueu, e eu vou jantar na tua casa. Não era uma ovelha que ele estava resgatando, era a ovelha, chamada Zaqueu. Ele conhecia Pedro, conhecia Tiago, conhecia João, conhecia Judas. Todos eles Jesus conhecia. E nenhum deles era um, era o. É a Manu, é o pastor Walter, pastor Timóteo, é a Alana. É você que está aí. Talvez para o YouTube você seja um número.
Talvez para o iFood você seja um nome, um apelido. Talvez para a Coca-Cola você seja um consumidor número 1 milhão, certo? Mas para o Senhor você tem um nome. Para o Senhor você é alguém. Para o Senhor você tem uma identidade. E Ele te conhece pelo nome. Amém? João 10 fala sobre isso. Quem é o Senhor? Quem somos nós? E eu queria que você abrisse rapidinho. Nós estamos encerrando a palavra. Mas eu queria conectar o coração que cuida com essa ideia de que você não é um. Quando você junta essas duas coisas, muita coisa pode resolver na sua vida. Pessoas que têm problemas, por exemplo, de baixa estima. Pessoas que procuram agradar a outras pessoas. Nesse rebanho, né, de 100 ovelhas, eu queria te convidar a fazer parte desse rebanho, nesse momento. Entender quem é você. Algumas vezes você, nesse rebanho, tenta se espelhar em uma ovelha. Nesse rebanho, tem gente que quer ter a mesma característica de outra ovelha. A ovelha malhada é que está na moda, então queria ser malhada. E aí a ovelha que é branquinha se pinta para ser malhada, porque a moda é ser malhada. E ela quer ser aceita no grupo de ovelhas malhadas. E ela começa a se moldar para satisfazer o rebanho. E tem tanta gente cujo mundo molda o indivíduo. Tanta gente o mundo está moldando. Você já percebeu quantas pessoas estão se moldando para se adequar ao mundo, ao sistema mundano? A palavra de Deus em Romanos 12 diz: não vos conformeis com o presente século. Ou seja, não entre na forma, não se amoldeis ao mundo, porque o mundo ele tenta te moldar. Quando você abre uma rede social, você vê todo mundo fazendo a mesma coisa, dá vontade de você fazer. Tá todo mundo, eu chego no shopping, muita gente de cabelo verde. Antigamente não tinha isso, anos 80, 90 eu não via muita gente de cabelo verde. Hoje tem. Por causa de um grupo coreano, e aí eles começam aquelas ovelhas de pelo verde, aí você, agora a moda é ovelha de pelo verde, eu quero ser uma ovelha de pelo verde. Então eles querem seguir as ovelhas e não ao pastor. Eles querem seguir a ovelha do lado, porque ela é que me influencia e não ao pastor. Mas eu faço parte de um rebanho, esse rebanho tem um pastor que tem um coração que cuida. E nem sempre essa ovelha de pelo verde, ela quer saber sobre mim. Você já pensou, jovem, você que segue um influenciador, você acha que ele conhece você? Você acha que você para ele é uma pessoa ou você é um número? Quando você dá um like, quando você curte, você acha que ele está feliz por te servir? Ou acha que ele está feliz porque um dia o YouTube vai entregar dinheiro na conta dele? Mas nós estamos sendo moldados pelo rebanho. Cuidado, igreja, para não ser moldada pelo mundo. Cuidado, jovem, para não ser moldado pelas redes sociais. Você tem uma identidade, você é alguém. O Senhor te chama pelo nome, te conhece pelo nome. Amém? Aí vem aquela grande pergunta: por que as pessoas tendem a se exibir tanto, se mostrar tanto? Eu sei que a gente está vivendo num período de superexposição. Eu nunca vi isso na vida. Tenho 40 anos de idade, 40 e algumas coisas, 41 anos, e nunca vi tanta exposição, e talvez a coisa aumente mais. Então é natural hoje se expor, é natural hoje você colocar a sua vida para todo mundo, mostrar dentro da sua casa, quantos filhos você tem, onde você estava no final de semana, quantos mergulhos você deu na praia, tudo. É natural, hoje é normal se expor. A questão, existe o perigo da exposição? Existe, mas a questão é por que eu estou me expondo. Será que eu estou me expondo para ser aceito pelo rebanho?
Meu irmão não precisa ser aceito pelo rebanho. É legal receber um like, é legal receber um abraço de um amigo, é legítimo. Mas você só precisa de uma aceitação, a aceitação do Senhor. A aceitação do pastor. Essa aceitação é a principal aceitação. Se ele te aceita, por mais que o mundo não te aceite, porque Jesus disse, cuidado, ou você me segue e o mundo não gosta de você, ou você não me segue e o mundo gosta de você. Um dia Satanás chegou para Jesus e disse, olha, se ajoelhe diante de mim que eu lhe entregarei tudo isso. Porque o mundo está a serviço do sistema maligno, onde o maior, ele se impõe sobre o menor. Enquanto Jesus vinha com um novo sistema, ele vinha com um sistema real, o sistema do reino de Deus, onde o maior serve o menor. E ele mesmo era exemplo disso. Satanás não entendia, o mundo não entende. E se você for pelo sistema do mundo, onde o mais bonito é aquele que deve ser servido pelo mais feio, aquele que é mais capaz, aquele que é o esportista, deve ser servido por aquele que não sabe jogar. Se você faz parte desse mundo, desse sistema mundano, e você quer fazer parte, então você vá. Mas não é esse o sistema do reino de Deus. Jesus falou que aquele que é menor, aquele que é maior, deve servir ao menor. É assim que funciona o reino de Deus. Você quer ser grande? Sirva. Entende isso? Por que a gente está se expondo? Será que eu quero ser aceito? Por que eu estou de cabelo verde? Por que eu estou todo tatuado? É porque eu quero mostrar coragem? A pergunta é por quê? O que tem no meu coração? Será que eu entendo que existe um pastor e ele cuida de mim, ele me ama? Será que eu entendo que eu tenho uma família, o meu pai me ama? Tem filhos que não entendem que tem seus pais que têm um coração que cuida. Tem filho que está no seio de uma família cujos pais cuidam muito bem, mas os filhos são rebeldes e seguem as ovelhas. E esses são ovelhas perdidas, que saem porque não ouvem a voz do pastor. Às vezes saem do rebanho porque seguem outras ovelhas. Você entende isso? É o mundo moldando o indivíduo, é o rebanho moldando a ovelha e não o pastor. E a gente tem que ter cuidado. Então, eu queria que você entendesse que o Senhor Deus tem um coração que cuida. O Senhor Deus tem um coração atento a você. Ele te criou, Ele sabe o teu nome. Existe um salmo que diz que o Senhor te sonda e te conhece. Ele te conhece desde o ventre da tua mãe. Ele cuida de você, Ele te ama. Então não precisa você buscar aceitação do rebanho. Você não precisa. É bom ter amigos. A palavra de Deus também diz que é bom ter amigos, é bom ter família. Agora, veja um versículo aqui sobre a aprovação. 2 Timóteo 2,15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem o que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Esse é um conselho de Paulo a Timóteo, não é isso? Timóteo novo. Será que o Timóteo não estava na sua rede social querendo se moldar ao mundo? Será que ele não estava querendo se apresentar ao mundo e ser aprovado pelo mundo, aprovado por um grupo, aprovado por alguém? Tem tanta gente que cai por causa da vaidade. Pastores, ministros que querem ser aprovados pelo mundo, ele começa a distorcer a própria verdade, começa a distorcer a própria palavra, e começa a ter corações que contam, porque eles precisam de likes, precisam de curtições, né? De alguém que curte, precisa de números, porque algo aconteceu entre ele e o Senhor, essa ligação se perdeu, essa pessoa virou um coração que conta, o coração dessa pessoa virou um coração que conta, perdeu a essência do Evangelho, que é a essência de um coração que cuida. Amém? Que você, pastor, tenha um coração que cuida. Existem pastores que não importa, é importante ter número, a igreja que tenha número, sai 10, voltam 10, é importante ter número. Tem gente que tem o seu canal, gente evangélica, o que importa é ter número. E não especificamente se essa palavra está tocando a vida verdadeiramente. O importante é ter número. Não tenha um coração que conta. Você youtuber, você que
que busca aprovação, também likes, não tenha um coração que conta. Existe alguém que já ama você, que é o seu bom pastor, o Senhor. Você não precisa de aprovação de mundo, não precisa de aprovação de pessoas. Você pode sim ter suas redes sociais, você pode sim buscar se alinhar às pessoas ou aprender com as pessoas, mas cuidado para não desagradar a Deus ao bom pastor para desagradar as pessoas. Cuidado, porque o pastor pode estar te chamando para um lado e dizendo: olha, ali é o pasto verdejante, naquela direção ali estão as águas tranquilas, e você seguindo um rebanho de cabelo verde, de pelo verde, você vai para outro lugar, porque o legal é ter pelo verde, o popular é ter pelo verde. Entende isso? Mulheres que estão se expondo nas redes sociais, porque outras artistas se expõem. E aí as mulheres casadas se expondo. E tantas coisas acontecendo, porque a gente está querendo se amoldar e está sendo moldado pelo rebanho, moldado pelo mundo, moldado por esse século. Mas o Senhor diz: olha, não se amoldem por esse século. Não estejam sendo moldados pelo mundo, pelo presente século. Mas você precisa se renovar no Senhor, buscando no Senhor, buscando a palavra do Senhor. Você precisa estar constantemente ligado nisso, não exatamente na letra, mas no espírito da lei, não na letra da lei. Amém? Para terminar, meu irmão, que o tempo é curto, eu queria só deixar um resumo para você. Essa noite eu queria que você entendesse que o Senhor é o bom pastor. E eu acabei nem lendo João 10, né? Para terminar, vamos ler João 10. João 10, 10. João 10, 10 diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e tenham em abundância, né? Não é pouca vida não, é vida em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, é alguém que tem um coração que conta. Ele diz: a quem não pertence às ovelhas, viu o lobo e abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Então ele dá uma grande revelação. Quem não tem cuidado com as ovelhas, ele foge também com medo do lobo. E sai, corre. Mas o pastor, ele cuida, é um coração que cuida, é um coração que enfrenta o lobo, coração que cuida das ovelhas. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. E eu queria encerrar com esse versículo. Não necessariamente a palavra, mas com esse versículo. Aqui eu encerro a leitura da palavra, mas a meditação continua na sua vida, que você possa guardar isso no teu coração. O Senhor te dá novos segredos, que a palavra de Deus se renova. Mas aqui diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Uma verdade Ele é o bom pastor. Isso nós aprendemos essa noite. E há uma palavra que talvez você até soubesse, mas a gente precisa trazer à memória o que traz esperança, não é isso? Ele é o bom pastor. Algumas pessoas não creem, e a sua própria vida, né, de ovelha que se expõe ou que segue ovelha, me parece que ela não acha que o Senhor é o bom pastor, porque se ela achar que o Senhor e perceber que o Senhor é o bom pastor, ela vai seguir ao pastor, ela vai querer agradar ao pastor e não à ovelha, não ao mundo, não ao rebanho. Você precisa agradar ao pastor, Ele que te ama, Ele que sabe o melhor para você. Amém? Primeira verdade, eu sou bom pastor. Segundo, conheço as minhas ovelhas. Ele conhece tanto você, das 100, Ele conhece todas 100 pelo nome. E aquela que se perdeu, não foi uma, não foi um número, foi a ovelha, não foi uma ovelha. E o Senhor te conhece. Então, esse pequeno versículo tem 3 verdades. Primeiro, eu sou o bom pastor.
Segundo, conheço as ovelhas. Aí tem o terceiro, que aí essa aí é uma provocação para você. E elas me conhecem a mim. Aí eu faço essa provocação. Você conhece o Senhor? Por que que você está perguntando isso? É claro que eu conheço o Senhor. É porque em outros trechos da palavra, o Senhor disse, eu chamo e as minhas ovelhas não me conhecem. Ou então ele disse, eu chamo e as ovelhas conhecem a minha voz. Em outros trechos da palavra, Jesus disse assim, vocês, o pai de vocês não é o meu pai não. Fariseus, vocês estão seguindo outro pai que não é o pai que eu conheço não. Se vocês conhecessem o pai, talvez vocês até me conhecessem, mas vocês não estão me reconhecendo. O bom pastor, ele tem uma voz e as ovelhas conhecem a sua voz. Será que nós estamos conhecendo a voz de Deus quando nos chama? Será que nós estamos conhecendo a voz de Deus quando nos guia para a direita? E enquanto nós queremos seguir o rebanho, ou um grupozinho de rebanho que está indo para a esquerda, para o lugar diferente que o pastor está mandando? Ou então, aí tem aquela ovelha que segue a si mesma. Não é rebanho, não é o pastor, é a si mesma. Ela gosta tanto de si, é uma altíssima autoestima. Ela acha tudo que ela faz ela mesma aprova, e o que ela sente e pensa é o que está certo. Então aquela ovelha sai, o pastor está dizendo, vá para lá, e a ovelha vai para cá. E ela não ouve a voz do pastor, ela ouve a voz dela mesma. Mas se ela entendesse perfeitamente que o Senhor é o bom pastor, ela tem, né, a visão, tem algo melhor para ela, assim como o pastor Timóteo pregou através de Isaías 55, o Senhor diz que os planos de Deus são muito maiores do que os nossos planos, e os sonhos de Deus são muito maiores que os nossos sonhos. Os planos do bom pastor são muito maiores do que os seus planos. Nós somos apenas ovelhas. Ele é o bom pastor. Ele sabe o melhor para nós. 3 coisas que eu deixo para você essa noite, que estão no versículo 14. Eu sou o bom pastor, ou seja, o Senhor é o nosso bom pastor, não tem melhor. Então vamos procurar agradá-lo e não ao rebanho. Segundo, conheço as minhas ovelhas, ou seja, você não é só você não é só um número, você é alguém, você tem um nome e o Senhor te conhece perfeitamente, Ele sabe do seu problema, Ele sabe das suas necessidades. E como Ele é bom pastor e te conhece, então Ele te guia para os pastos verdejantes, para as águas tranquilas. Ele não te deixa quando você pensa que Ele te deixou, ou seja, quando você está naquele vale da sombra da morte, quando você até pensa que Deus não está com você, você não vê o Senhor, mas Ele está contigo. Foi isso que Davi percebeu na vida dele, escreveu e registrou no Salmo 23. Registrou uma experiência da vida dele. Não só ele como pastor, mas ele fazendo parte de um rebanho pastoreado pelo bom pastor. Amém? Vamos reconhecer a voz do pastor. É a terceira coisa. Para finalizar, reconheça a voz do pastor. Não procure agradar o rebanho. Que os likes que você recebe, que as aprovações que você recebe da sociedade, dos seus amigos de colégio, dos seus colegas de trabalho, da sua família, não sejam maiores do que a aprovação do Senhor, do bom pastor, daquele que te ama, que te criou, te conhece e sabe o melhor para ti. Siga o conselho de Paulo a Timóteo, que diz: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem o que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Então ele não diz, procure apresentar-se ao mundo aprovado, não procure apresentar-se a um determinado grupo aprovado, é apresentar-se a Deus aprovado. Que a nossa aprovação, que o nosso like, primeiramente, o like principal, seja do Senhor Jesus, que seja do Deus Pai, que seja do Espírito Santo na sua vida. Porque se você desagradar ao Espírito Santo, corre o risco de você apagar a chama do Espírito na sua vida. E aí você não vai ouvir mais essa voz, você não vai ser guiado, porque você mesmo quis sair do rebanho. Você mesmo pode se comportar como aquele filho pródigo que saiu da casa do pai.
Então esse é um risco que todos nós corremos, de sair do rebanho, de não reconhecer a voz do pastor, não obedecer o pastor, obedecer o rebanho ou então obedecer a si mesmo. Cuidado com o efeito rebanho na sua vida. Que o amor do Senhor, a graça de Cristo Jesus esteja na sua vida, na sua família. É isso que nós pedimos ao Senhor, é isso que nós oramos para que aconteça na sua vida e na sua casa. Amém?